Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um IDV da Igreja Batista Cidade Jardim. Se você ainda não é inscrito, use os botões aqui abaixo para curtir, compartilhar, ativar o sino e nós iremos dar continuidade a um assunto bem bacana sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Como é que era a igreja primitiva, como nasceu a igreja cristã e o que é que ela passou, quais foram as circunstâncias, todo o contexto está sendo estudado. Já houve aulas anteriores, se você ainda não viu, você pode procurar aqui embaixo em vídeos e você vai digitar em pesquisar, coloca lá Atos, que vão ter aulas bem bacanas sobre o assunto. E hoje nós iremos dar continuidade. O texto base vai ser o livro de Atos, capítulo 4 até o capítulo 6. Então eu convido você a deixar a sua Bíblia aí aberta no livro de Atos, do capítulo 4 até o capítulo 6. O versículo-chave é Atos 6, 7. O contra-ataque de Satanás. Bom, depois que a igreja foi criada, o inimigo, ele não teve aí, ele não contou o tempo, ele já foi ali já querendo dar o contra-ataque na igreja do Senhor. Vamos ver como que a igreja reagiu a isso. Ok, então vamos lá. O início da igreja. Bom, no início da igreja havia algumas características muito interessantes. Eles tinham uma vida em comum. Em Atos 4, 32 e 37 ilustra isso. Vamos dar uma olhada em Atos 4, do 32 ao 37. Diz assim: A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles. Porque todos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo o terreno, vendeu-o, trouxe o dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos. Então percebemos aí uma vida em comunidade muito intensa, porque eles tinham tudo em comum, não só as suas convicções, a sua fé, mas também os seus bens. Tudo que um possuía não era necessariamente seu. Estava acontecendo milagres, né? Que foi necessário a ocorrência de milagres para que a igreja se expandisse. Então vamos ver aí a ocorrência de milagres e o crescimento da igreja em Atos 5, do 12 ao 16. Confira aí comigo. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto os homens como mulheres. Ok. Do 12 até o 16. A ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos de macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre algum deles. Também nas cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Então, havia sim esses milagres, essas questões que nós não vemos mais hoje. Por quê? Porque havia essa necessidade. Imagine você estar num local onde você sofria
uma perseguição, onde a religião oficial era contra a sua perspectiva e era ainda mais num país dominado por outro império. E num contexto muito desafiador para a igreja, mas o Espírito Santo estava ali com os sinais, com os milagres, ajudando aí os apóstolos, os discípulos a fazer a igreja do Senhor crescer. Porém, não era só flores. Houve aí uma mentira. Uma mentira. E essa mentira foi punida com a morte. Vamos ver como é que foi isso. Atos 5, do 1 ao 11. Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com a parte do valor. E sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto possuías não era teu? E depois de vendido o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobriram-no, carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: Dize-me, vendestes por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: Sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: Por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Na mesma hora, ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Essa então foi a mentira punida com a morte. Só que havia um contexto e nós vamos entender o porquê. A igreja estava em ação, havia perseguição em forma de repressão, prisão e açoites, como eu citei há pouco tempo, mas você pode conferir aí em Atos 5, 17 ao 42. Houve problemas que surgiram com o crescimento da igreja, está aí em Atos 6, do 1 ao 7. Esses problemas, eu cito como exemplo o fato de que os apóstolos estavam aí dedicados mais à questão de repartir os bens do que o ministério da palavra e da oração. E aí eles vão falar sobre isso aí nesse início do capítulo 6. E o que é que acontece? Isso para os dias atuais nós podemos ter algumas lições. Vamos lá em 3 lições que nós podemos ter. Primeira, precisamos aprender a conviver com nossas dificuldades internas. Vamos já aprofundar isso aí. Segunda, precisamos aprender a viver com os constantes ataques do inimigo. E terceira, precisamos aprender a viver com problemas do dia a dia da igreja. Vamos lá então para cada uma delas. Primeira, como que nós podemos aprender a viver com nossas dificuldades internas? Observando aí alguns exemplos de Atos. Por quê? 2 tipos de problemas saltam aos olhos de todos nós quando estudamos a igreja primitiva. O primeiro pode haver entre os membros da igreja pessoas que sofrem, e o segundo, pode haver entre os membros da igreja pessoas que pecam. E no primeiro ponto, das pessoas que sofrem, como que a igreja primitiva lidou com isso?
Bom, entre as atividades principais da igreja estavam oração e pregação. Porém, eles não deixaram de cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades, que é a verdadeira religião, que está lá em Tiago 1:27. Quando os apóstolos resolveram se dedicar mais ao ministério da palavra e à oração, eles escolheram 7 homens que eram, inclusive, participantes ali da comunidade que estava reclamando, porque quem estava reclamando eram os judeus de língua grega. Né? Eles diziam, eles alegavam que as suas viúvas não estavam sendo atendidas. E os de língua hebraica, sim. Mas Pedro e os apóstolos escolheram 7 homens e, coincidentemente, ou propositalmente, na verdade, eram todos com nomes gregos. Então escolheram o próprio pessoal entre eles ali para poder resolver esse problema. Entre eles estavam Estevão e Filipe, cujos nomes são bem citados aí em Atos. E a igreja lidou com a carência dos seus membros, desenvolvendo um alto nível de graça e comunhão, conheceram um alto nível de abnegação e ministrou efetivamente aos que sofriam. A gente já leu aí o capítulo 4, então a gente vai ler agora, deixa eu ver aqui, 4, 32 ao 37. Pronto, isso aí foi o que a gente leu no início, tá certo? Agora a gente vai ler esse outro aqui que é o C. A igreja ministrou efetivamente aos que sofriam. Acompanha aí no slide. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Então a gente já tinha lido, né, esse versículo, mas é bom a gente dar essa enfatizada. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então a igreja não ficou a par das pessoas que sofriam. Porém, pode haver também membros da igreja, entre os membros da igreja, pessoas que pecam. Agora, como é que a gente avalia? Né? Porque quanto da imagem bendita de Deus é preservado no homem caído em pecado? Ou quanto do homem caído permanece no homem regenerado, no Evangelho, enquanto aguardamos aí a volta do Senhor? Realmente é um dilema, né? Porém, ainda que nos seja muito triste, nós temos que entender que a gente continua ainda na condição de pecadores, todos nós, todos nós. Quando alguém quis adorar Pedro, né? Quando Cornélio quis adorar Pedro, por exemplo, se prostrando aos pés dele, Pedro simplesmente disse: não se levanta, eu sou homem igual tu. Ele que tinha feito todos esses milagres aí, que a sombra dele passava nas pessoas e as pessoas eram curadas, mas ele reconheceu a condição dele, né, de pecador, de homem. Somos carentes de vigilância e da misericórdia de Deus, mesmo fazendo parte da igreja. E esse exemplo de Ananias e Safira fala muito sobre isso, né? Olha só, mesmo entre os crentes continua havendo fortes tentações. E essa tentação de se aproveitar, né, todo mundo estava ali sendo generoso, e aí esses dois se aproveitaram desse movimento, dessa ingenuidade, dessa ação espontânea das pessoas, mas eles simplesmente mentiram e, mas eles deram a metade, o valor da metade do terreno. Sim, mas infelizmente para Deus não existe pecadinho
e nem pecadão. Então, mentira ali era algo que poderia se tornar um câncer no meio do início da igreja. E não era isso que o Espírito Santo queria. Companhia que conspira para o pecado. Quanto mais pessoas tiverem nessas más companhias, mais cresceria esses tipos de pecado. O ambiente dócil da igreja usado para a prática pecaminosa. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Muitas pessoas estão se aproveitando da igreja nos dias de hoje para inferir golpes, né? Golpes que eu digo tanto no sentido físico, mas principalmente naquele sentido jurídico. Pessoas se aproveitam de outras pessoas da igreja porque é um ambiente onde todo mundo confia uns nos outros. Nossos pecados são sempre uma ofensa direta contra Deus. Então, se você em algum momento se aproveitou desse ambiente dócil, se arrependa, para que isso não venha a se tornar uma ofensa contra Deus. Você não vai morrer instantaneamente como Ananias e Safira. Eu já, com certeza, errei com muitos irmãos da igreja, mas o importante é que a gente se arrependa, peça perdão e continue seguindo em frente, porque as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas. E em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Infelizmente, se o cristão ele continua insistindo, né, em pecar, faz daqueles pecados ali o seu dia a dia, o seu cotidiano, ele acaba recaindo nessa situação. Como agir diante disso? Os sofrimentos a que nossos irmãos são submetidos devem ser amenizados pelo dom da misericórdia dos crentes e pelo dever sagrado que temos de ampará-los. No caso de pecados cometidos pelos nossos irmãos, deve acontecer o confronto e a disciplina. Bom, isso aí está em vários trechos da Bíblia. Paulo, principalmente, o principal doutrinador da igreja, ele fala várias formas, né? E você, se o irmão, se você tem algo contra o irmão, então vá até ele, tenta ganhar o teu irmão. Se ganhou o teu irmão, ganhou um amigo, mas se não, leva duas testemunhas. Se ainda assim ele continuar, né, insistindo, leva até a igreja. Então aí mostra também um fator importante de você primeiro tentar se reconciliar com seu irmão, ser sincero, ser franco, né? Se o irmão pecou contra você, fala para ele que ele pecou contra você, diz o que está acontecendo, não guarda esse sentimento no coração, para que futuramente isso possa impedir quando vocês ou quando nós estivermos servindo juntos, para que esse sentimento de amargura não cresça no nosso coração. Precisamos aprender a viver com os constantes ataques do inimigo. Já no caso de ataques do inimigo, a primeira vez a gente falou o quê? Os problemas internos da igreja. Então, o pecado. Nós temos 3 inimigos, né? Nós mesmos, ou seja, nossa carne, o mundo e Satanás, né? A gente falou ali de nós mesmos, do mundo no sentido do contexto que estava acontecendo ali, e agora vamos falar dos ataques diretos do inimigo. Devemos resistir ao diabo e, quando necessário, enfrentar o sofrimento como um privilégio cristão. Atos 5, do 17 ao 41. Eu vou ler aqui alguns trechos, você pode me acompanhar aí, mas posteriormente você lê até o final, porque é um texto muito longo. Olha o que diz aqui. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse:
dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Então, ataque aí, né, de inveja externo, um ataque do inimigo, porque o inimigo ele é invejoso, né? Ele quis ter a glória de Deus desde o começo, por isso ele caiu. E depois ele quis fazer com que o homem tivesse essa inveja também, esse orgulho no coração de querer se parecer igual a Deus. E os saduceus, que estavam naquela época como ali os maiores membros ali do Sinédrio, eles tiveram, infelizmente, essa mesma sedução de Satanás no coração. Mas só que Pedro e os demais, eles, mesmo depois de tudo que aconteceu, eles continuaram e perseveraram. Sofrimento, oportunidades e privilégios. Essas 3 palavras são palavras-chave para a igreja. Sabemos que cedo ou tarde, de uma ou outra maneira, o inimigo vai agir de modo a desencadear sofrimento na vida daqueles que se tornam testemunhas fiéis de Jesus. Violência, mentiras, maquinações de todo tipo, ameaças ou qualquer recurso disponível ao diabo. Foi o que aconteceu na igreja primitiva. Eles sofreram muito. Eles foram chicoteados, eles foram presos. Mesmo assim, tem uma passagem que fala, acho que a gente vai ler daqui a pouco, que eles se sentiam alegres, eles se sentiam felizes depois deles passarem por esse sofrimento, porque eles estavam ali sentindo uma honra, um sentimento de honra por participar de toda essa história. E você, quando sofre, e eu, quando sofro, será que a gente fica apenas murmurando ou a gente fica feliz por participar dos sofrimentos de Cristo? Não os sofrimentos da cruz, né? Porque como foi falado na terça forte aí da igreja, talvez a gente não suportasse os sofrimentos da cruz. Mas Cristo quer que a gente participe dos sofrimentos da igreja, né? Porque Ele é o servo sofredor. E a gente amadurece. A gente se torna verdadeiros cristãos. Nessa pandemia, nós estamos tendo a oportunidade de participar, de coparticipar de sofrimentos com os nossos irmãos. E aí, esses sofrimentos geram oportunidades, né? E essas situações, elas revelam o caráter real dos crentes. Se de fato a gente ama ao Senhor, se a gente ama uns aos outros, e para manifestar de forma perseverante o nosso testemunho perante o mundo, demonstrando a intensidade de nossa experiência pessoal com Jesus. E sofrer como cristão também significa um privilégio, como eles falaram, né? Como eu acabei de falar. É um privilégio grandioso para o crente verdadeiro. Se você vê em Atos 5:41 e 1 Pedro 4:16, vai falar um pouco sobre isso. A extensão do reino de Deus pela semeadura do evangelho de Jesus tem sido regada pelo sangue de mártires, né? Não foi só o sangue de Jesus que escorreu, mas o sangue de mártires da igreja. O próprio Pedro foi martirizado, antes dele Estevão foi apedrejado, e posteriormente Tiago foi o primeiro dos apóstolos que foi martirizado, e depois Paulo também. Todos os tempos, em todos os lugares, isso significa que isso continuou e continua até hoje. Se nós aqui no Brasil desfrutamos de uma paz religiosa, ao mesmo tempo que nós desfrutamos de paz religiosa, existem pessoas que estão sendo perseguidas. Isso ao mesmo tempo e nessa mesma circunstância de pandemia que a gente está vivendo agora. Agora imagine só você passar por uma pandemia e também estar sofrendo perseguição porque você é cristão. Para refletir, né? Hebreus 10, do 19 ao 39 diz: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho,
que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, eu sugiro que você continue essa leitura aí do 23 até o 39, para você entender como é um privilégio a gente servir ao Rei dos Reis. Por último, estamos quase chegando ao fim. Precisamos aprender a viver com os problemas do dia a dia da igreja. Graças a Deus a igreja cresceu, porque se ela não tivesse crescido, eu não estaria aqui dando essa aula agora. Eu não estaria sentado aqui no templo de uma igreja construída com o esforço de muitos irmãos da igreja Cidade Jardim. A gente não teria internet aqui, a gente não teria essa câmera que está filmando, o operador que está operando, a gente não teria um notebook, nem mesmo a Bíblia teria chegado até nós. A igreja cresceu, isso é motivo de glória. Glória ao único que é digno. O Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, Atos 2, 47. E até que se tornaram uma multidão dos que creram, Atos 4, 32. Como cresceram o número dos que creram, lá em Atos 6, 1 fala sobre isso, tiveram que enfrentar os problemas resultantes do crescimento, e isso também nos dias atuais. Foi num contexto de crise que os discípulos nos deram um excelente exemplo de como se deve liderar a igreja de Deus. Vejam 5 exemplos, está aí os 5 exemplos. E estão relacionados a crise versus liderança, certo? Como é que a liderança lida nesse momento de crise? Sendo sensíveis às necessidades emergentes, Atos 6:1, envolvendo e valorizando a igreja no processo decisório, Atos 6, 2 ao 5. Eu vou dar uma pausa nesse 2 aqui, para dizer o quanto eu me sinto alegre e feliz de participar de uma igreja que envolve todos os seus membros no processo decisório. O pastor sênior da nossa igreja sempre tem essa preocupação. 3, definindo referenciais claros de compromisso com Deus. 4, estabelecendo prioridades pessoais. E 5, mantendo um ambiente de oração e autoridade espiritual. Cada um deles aí, tem o seu versículo. Interessante que todos eles estão no capítulo 6. É uma sequência. A primeira está no primeiro versículo, depois o segundo está do 2 ao 5, o terceiro está no versículo 3, o quarto no 4 e o quinto está no versículo 6. Para você ver a importância desse registro de Lucas para a igreja nos dias atuais. Alguns paralelos aqui a gente pode traçar também entre o livro de Atos e o Antigo Testamento. Olha só que interessante. Entre a formação da comunidade que saía do Egito para a terra prometida e dividia o seu pão entre todos os participantes da Páscoa, e a igreja que compartilhava suas necessidades e seus bens. Você já tinha feito esse paralelo? Eu ainda não tinha feito. Então, foi uma grande oportunidade eu estar ministrando essa aula hoje aqui, que muita coisa eu aprendi também. Outro paralelo entre o pecado de Acã, que levou à morte dele e de sua família, e o pecado de Ananias e Safira, estabelecendo desde o início da igreja o princípio de santidade, sabendo que não se brinca com o Deus da igreja. Se você ler Deuteronômio, Números, você vai perceber o quanto eles eram, eles tinham assim um zelo com as coisas de Deus. Era assim uma consagração plena. Tudo que eles faziam, o tabernáculo, a armação, os levitas, a forma com que eles ficavam, tudo isso demonstrava um zelo, para Deus. E não foi diferente no início da igreja no Novo Testamento. O Deus de ontem é o Deus de hoje
e será o Deus de amanhã, porque Ele é eterno. Para Ele tudo é uma coisa só. Entre o início do povo de Israel como nação, quando cada um fazia o que lhe parecia bem, e murmuração, com o momento em que acontece a instituição de diáconos. Tanto o povo murmurou na época lá da saída do Egito, como o povo murmurou também depois na formação da igreja. E aqui chegamos finalmente a uma conclusão. Será que temos tido sabedoria para enfrentar os problemas e as tentações que surgem a cada dia diante de nós? Que Deus nos abençoe, a fim de que tenhamos força e discernimento para lidar com as nossas dificuldades internas, assim como os constantes ataques do inimigo, e a solucionar os problemas do dia a dia na igreja. Então, meu amigo, minha amiga, se você não faz parte de uma igreja, você está percebendo que a igreja não é perfeita, mas nós tentamos lidar com os nossos problemas aqui. E você é muito bem-vindo a participar de uma igreja. Vá a uma igreja mais próxima de você. E se você mora aqui próximo, aqui de Natal, de Parnamirim, região metropolitana, venha conhecer aqui a Igreja Batista Cidade Jardim. Então, tenham todos um excelente dia na paz do Senhor. Até logo.